No vídeo de hoje eu vou te mostrar como começar a construir a sua identidade visual com recursos gratuitos e com resultado profissional. Então, pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Alvarengo, seu legal designer de plantão. E eu perdi a conta de quantas vezes eu já falei aqui no canal da importância de se ter uma identidade visual bem estabelecida para a sua prática da advocacia. E foi pensando nisso que eu resolvi começar aqui no canal esse novo quadro onde eu vou trabalhar com vocês e vou ajudar vocês a construírem as suas identidades visuais de graça, cara. É isso aí. E é óbvio que num mundo perfeito, a melhor opção é pagar um profissional gabaritado para que ele confeccione a sua identidade visual. Contudo, entretanto e todavia, você pode ser um advogado, uma advogada que está começando agora e não tem o dinheiro para fazer esse investimento, ou você pode também ser um advogado, uma advogada que já está há algum tempo na advocacia, mas no momento também não pode fazer esse investimento. Então, você não precisa ficar para trás, você ainda assim pode construir uma identidade visual bacana e profissional utilizando recursos gratuitos e eu vou ajudar vocês nessa jornada. Beleza? Legal. Agora, esse primeiro vídeo ele vai ser um pouco mais teórico, porque eu preciso que vocês tenham em mente claramente alguns conceitos. E para a gente começar, a gente precisa entender a diferença entre marca e identidade visual. O que é uma marca? A marca é um conceito abstrato. Ela é um conceito intangível. A marca é a forma com que as pessoas enxergam uma determinada empresa, um determinado escritório, um determinado produto ou até mesmo uma determinada pessoa. Então, se você é um advogado carreira solo que não trabalha em escritório nenhum, não tem um escritório, você também precisa ter uma identidade visual. Por quê? Primeiro vamos falar sobre os elementos da marca. Os elementos da marca são a personalidade da empresa, a sua personalidade, a forma com que você atende os seus clientes, a forma com que você trabalha. E também uma das coisas que influencia bastante, não é de hoje, é a forma com que você se porta nas redes sociais, que, querendo ou não, é uma vitrine para o mundo. Então, essas pequenas coisas, elas constroem com o tempo a sua imagem, a imagem da sua marca. É claro que existe a possibilidade, isso já é bem comum também, da gente fazer aquele branding, né? Você entender quais são os seus valores, qual é a sua personalidade, a imagem que você quer que as pessoas tenham da sua empresa, e aí você trabalha diretamente com esses valores, essa personalidade, tudo isso de uma forma muito mais objetiva, tranquilo. E para que você alcance esse objetivo, aí entra a identidade visual. A identidade visual, no caso, ela é a manifestação física desse conceito abstrato que é uma marca. A gente utiliza recursos gráficos e visuais e também de outras mídias para demonstrar a sua personalidade, os seus valores, a forma com que você se porta. Tudo isso é traduzido de forma visual. Os elementos de uma identidade visual são, resumidamente, logotipo, cores, tipografia e outros recursos gráficos, sonoros, enfim, existe uma gama de possibilidades. Em resumo, a marca é o que a pessoa enxerga de você, os seus valores, a sua personalidade, a forma com que você se porta. E a identidade visual é a manifestação dessa percepção. Então você vai utilizar recursos gráficos e visuais para que as pessoas te enxerguem dessa forma, para que as pessoas te percebam dessa forma. É uma forma de marketing também. Implícito, mas né? Quase que muitas vezes é inconsciente. Beleza. E aí você me pergunta, tá bom, João,
Você falou aí, mas por que eu deveria ter uma identidade visual? E os benefícios são muitos. Eu destaquei aqui apenas alguns. Então, vamos começar do começo. Primeiro benefício que você tem ao estabelecer uma identidade visual é o destaque que você vai ganhar no mercado. Como vocês já devem ter percebido, nem todo mundo estabelece uma identidade visual. Nem todo advogado, nem toda advogada estabelece uma identidade visual. Vai na cara e na coragem. A partir do momento que você cria uma apresentação muito mais organizada, muito mais profissional, você se destaca no mercado. Por que você se destaca no mercado? Porque você vai demonstrar um profissionalismo muito maior. E esse é um outro benefício. A partir do momento que você tem uma apresentação boa, bonita, impactante, as pessoas tendem a reconhecer um profissionalismo muito maior da sua parte. Então eu vou te dar um exemplo. Agora vocês vão esquecer que vocês são advogados, advogadas, e vocês vão se imaginar da seguinte situação. Você tem o seu Insta, por exemplo, e nele você tem adicionado 2 advogados. Um é um amigo de infância, o outro você conhece, sim, mais ou menos. Não importa se é advogado ou advogada, tá? E o que você conhece há muito tempo, o perfil dele é todo bagunçado, o cara não tem uma identidade visual pré-estabelecida, ele posta coisas aleatórias, não se destaca. O outro, por outro lado, você não conhece muito essa pessoa, mas essa pessoa tem uma identidade visual bem estabelecida, ele tem uma presença organizada no perfil da rede social dele, tanto que muitas vezes quando você está passando no seu feed, você vai ver de repente uma postagem lá que só de ver a cor ou a fonte do que está da representação que está tendo naquela imagem, você automaticamente já dá aquele estalo e você sabe que é daquele advogado. Se um dia você vier a precisar de um advogado, por uma necessidade sua, né, imaginando que vocês não são advogados, fatalmente você vai se lembrar daquele que tinha uma apresentação profissional. Por quê? Porque passa mais credibilidade. E esse é outro benefício que uma identidade visual bem estruturada vai te oferecer. Por quê? Porque quando você foca na sua identidade visual, você vai comunicar os seus valores, os valores que você quer que as pessoas conheçam, que as pessoas saibam. Então, se você é um advogado e cada ramo do direito, você tem que ter uma apresentação diferente. Então, por exemplo, se você é uma advogada ou um advogado que é especializado em direito de família, você tem que ter uma pegada diferente, por exemplo, de um advogado tributarista, né? Os casos de famílias, eles possuem em sua natureza uma sensibilidade muito maior, enquanto do tributarista aquela coisa mais, por mais que eu, pelo menos a imagem que eu tenho, né? Como são coisas bem valores altos, aquela coisa de empresa, me passa uma imagem de uma coisa muito mais séria, muito mais acirrada. Então, a sua apresentação, a comunicação dos seus valores, ela deve ser muito bem direcionada para que você obtenha também o próximo benefício, que é o quê? A atração do seu público-alvo. Como eu falei, cada ramo do direito tem um público-alvo pré-determinado. Beleza, cara? E com tudo isso, a gente chega ao benefício maior, que é você gera valor aos seus serviços. Se você tem um destaque no mercado, se a sua apresentação é profissional, se você tem credibilidade, se você consegue comunicar de forma objetiva e incisiva os seus valores e de forma inequívoca, e você atrai o seu público-alvo, você, consequentemente, os seus honorários vão ser valorizados, porque você passa a ser um profissional ou uma profissional mais valorizado ou mais valorizada. Beleza, cara? Então, esses são os benefícios. E como a gente começa a criar uma identidade visual? Primeira coisa que vocês devem ter em mente é que vocês devem fazer uma pesquisa e uma análise. O que eu quero dizer por isso é que vocês, antes de qualquer coisa, vocês devem compreender o seu público-alvo e os seus concorrentes.
você tem que... É aquilo que eu falei, se você trabalha com direito de família, o seu público-alvo é um. A sua comunicação, ela deve ser uma. Você deve ter uma pegada um pouco mais sensível pela fragilidade dos assuntos que você pode encarar naquele ramo. Enquanto no criminal já é outra pegada. Por exemplo, no trabalhista, outra pegada. Então, são públicos diferentes. Você, entendendo o seu público, você consegue passar a sua mensagem com muito mais efetividade. E, além disso, como vocês vão construir, como vocês querem construir as suas identidades visuais, vocês também têm que entender as tendências de design relevantes, que são atuais. Então, entra também naquela pesquisa de você, não só dos seus concorrentes, mas, por exemplo, se você trabalha com direito imobiliário, não custa nada, pô. Vai no Google, dá uma olhadinha em advogados e advogadas que atuam nessa área e vê qual é a tendência, qual é a pegada que eles estão tendo nos seus documentos, esse tipo de coisa, na aplicação da identidade visual deles. E também, cara, é vital que o posicionamento da sua marca. Ou seja, antes de qualquer coisa, você tem que definir claramente quais são os valores do seu trabalho, a personalidade, a mensagem e a mensagem que você quer transmitir com a sua marca. Você tem que entender os seus valores, personalidade e a mensagem que a sua marca tem que transmitir. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Se você é um profissional do direito previdenciário, por exemplo, qual é o público do direito previdenciário? É o público diferente, por exemplo, se você trabalha com startups. Se você trabalha com startups, é um público mais jovem, é um público mais descolado, então você pode ter uma abordagem mais descolada, mais informal até certo ponto, obviamente. Com o público do direito previdenciário, provavelmente essa pegada não vai funcionar. Eu falei provavelmente porque toda regra tem a sua exceção e é por isso que você deve entender o seu público-alvo e aí você vai definir os seus valores, a personalidade da sua marca e a mensagem que você quer passar, e aí você vai trabalhar na sua identidade visual. E quais são os elementos de uma identidade visual? Eu já falei anteriormente. Em resumo, é o logotipo, as cores, a tipografia e os elementos gráficos. Existem outros recursos também, mas o básico do básico são essas informações e eu vou trabalhar individualmente cada uma dessas informações, desses elementos, em vídeos separados quando a gente começar a criar uma identidade visual do zero aqui para vocês. Beleza? Eu trouxe esses conceitos porque é importante que vocês entendam isso para que vocês consigam trabalhar de uma forma muito mais consciente quando vocês forem construir a identidade visual de vocês. E agora eu vou mostrar um exemplo prático, eu vou mostrar como eu criei a minha identidade visual para que vocês entendam como foi o meu processo e, óbvio, eu espero que isso ajude vocês, mas antes disso, uma palavrinha do nosso patrocinador de hoje, eu mesmo. Vossa Excelência, para você que está querendo modernizar a sua advocacia e ter uma apresentação profissional impactante, eu apresento o kit Visualó Essencial. São 10 documentos jurídicos essenciais, diagramados profissionalmente com os princípios do legal design e os recursos visuais do Visualó 100% editáveis no Word. E não para por aí. Além disso, você vai ganhar um modelo de cartão de visita digital, um modelo de portfólio de serviços, um modelo de proposta de honorários e também um modelo de página de link para você bombar nas suas redes sociais. Então não perde essa oportunidade. O kit Visualó Essencial está em promoção de lançamento. O link está aqui na descrição. Modernize a sua advocacia e agora vamos voltar para o vídeo. Beleza, cara, voltamos aqui e vou mostrar um caso prático para vocês. Eu, quando comecei na advocacia, essa era a minha identidade visual. A logo eu criei, eu já tinha esse símbolo, eu já tinha ele meio que definido na minha cabeça há algum tempo, que esse símbolo é a junção do J, de João, e do P, de Paulo, como vocês podem ver nessa representação gráfica, e eu dei uma estilizada
unindo essas letras e formando também, como se fosse num espaço negativo dessa figura, a balança da justiça representada por esses 3 triângulos. E aí entrou a questão das cores. As cores, elas têm significado, elas passam uma mensagem, muitas vezes inconscientemente, cara. Aqui no caso eu selecionei essas 3 cores que, se vocês pararem para pensar, são cores utilizadas com bastante frequência em identidades visuais relacionadas à advocacia. Por quê? Porque o preto, por exemplo, é uma que é utilizada à exaustão, porque ele passa a imagem de respeito, poder, de luxo, ou seja, um serviço de qualidade, um serviço premium. Ele passa essa imagem. É óbvio que eu aqui no caso eu não utilizei um preto 100%, foi mais um preto puxado por chumbo, meio acinzentado, porque aí é aquela coisa, né? Não é porque o cinza vai ser um cinza 100%, o preto vai ser um preto 100%, não, você pode trabalhar valores dentro dessas cores para que se adapte melhor ao que você deseja. O cinza, no caso, ele passa a ideia de estabilidade, de autoridade, segurança e calma. E o branco, simplicidade e esperança, são os valores que eu queria, são a personalidade, valores, tudo isso que eu queria passar na minha identidade visual. E também nessa identidade visual vocês podem ver que a minha logo, ela tinha os cantos arredondados, porque os cantos e o círculo, porque os cantos arredondados, eles passam uma ideia mais amigável, uma coisa mais calma, mais sutil, mais amigável. Essa era a imagem que eu queria passar. Eu queria passar uma imagem de respeito, num serviço diferenciado, premium, que ao mesmo tempo passasse segurança, autoridade e fornecesse também aos meus clientes a esperança de obter o resultado positivo que eles queriam e também um atendimento mais amigável, mais empático. Beleza? É óbvio que aí vocês podem ver, eu construí essa logo usando o Illustrator, que é uma aplicação paga da Adobe, porque eu já tenho uma certa experiência. Então eu fiz na mão e depois eu fui no Illustrator e fiz. Esse símbolo, a construção de símbolos com recursos gratuitos é um pouco mais complicada, mas ainda assim é possível a gente fazer logotipos bacaninha para você, beleza? E aí o que aconteceu? Eu tinha essa identidade visual quando eu atuava único e exclusivamente como advogado. No final do ano passado eu decidi que eu ia começar a atuar como legal designer também. Eu gostei muito da área, me encantei e queria ter essa pegada. Só que aí os valores mudavam, o público-alvo mudava, a mensagem que eu queria passar mudava. Então eu peguei esse mesmo símbolo e fiz alguns ajustes, que são, na verdade, a identidade visual que vocês veem aqui nas cores que eu utilizo e tudo mais. Então vou começar aqui pelo símbolo. O símbolo, vocês veem que eu deixei ele com uma espessura maior. As formas eu utilizei basicamente quadrados e eliminei as pontas, as bordas arredondadas. Por quê? Porque o triângulo, a fórmula do triângulo, ele passa uma ideia de movimento, de energia. E as pontas quadradas, retas, né, sem estarem arredondadas, reforçam essa mensagem. E aí, para passar uma imagem ainda mais energética, eu aumentei a espessura das linhas, formando uma logo muito mais arrojada, digamos, passando uma imagem arrojada, que era uma das mensagens que eu queria passar. Então, as cores que eu escolhi foram a lima, a cor um verde meio amarelado, um amarelado meio esverdeado, que passa energia, vitalidade e alegria. O roxo, ele passa o conceito de inteligência, imaginação e criatividade. E o preto aqui foi um preto meio azulado. Então, normalmente você já teria o respeito, poder e luxo. O azul, ele tem essa figura de passar a ideia de profissionalismo. Eu adaptei, né? Eu mudei um pouco a coloração. É aquilo que eu falei. O preto que eu usei a cor preta que eu utilizei
na identidade visual, ela não era 100% preto, assim como essa não é. Eu, particularmente, não gosto de usar nas minhas criações, nos meus designs, o preto 100%, porque eu acho que fica... não combina muito bem, quer dizer, óbvio que depende da situação, né? Muitas vezes, como já tem todo mundo, a maioria dos advogados, eles utilizam esse preto 100%, eu prefiro utilizar uma variação mais sutil, como por exemplo aqui no caso, com um tom mais azulado, até para que houvesse uma comunicação melhor entre as cores. As cores passam uma mensagem e tudo se conectava com o que o símbolo passava, essa imagem de uma pegada mais criativa, mais arrojada, com mais energia, e sem deixar de ter a parte do respeito, do luxo, quer dizer, a mensagem que é um serviço de qualidade continua presente, com uma pegada obviamente diferente. Por quê? Porque o meu público-alvo ele mudou, porque a mensagem que eu queria passar mudou. Eu estou passando agora uma mensagem de modernização, uma mensagem de energia, de você partir para cima, de você mudar a sua advocacia, de você se modernizar. Então passa essa ideia de movimento também, de fluxo. E foi por isso que eu fiz esse símbolo e essas cores. E é basicamente essa ideia que vocês têm que ter quando vocês forem planejar a identidade visual de vocês, tá? Vocês têm que ter muito bem estabelecido, muito bem definido a mensagem que vocês querem passar. Então pega um papel, faz no bloco de notas, no Word, anota tudo isso, salva, porque nos próximos vídeos dessa série nós vamos trabalhar os elementos e vamos construir uma identidade visual do zero para vocês. Beleza, cara? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês aprenderam alguma coisa, deixa aquele like para dar aquela fortalecida marota. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos bacaninhas sobre isso, sobre modernização da advocacia, legal design, visual law e agora também identidade visual para vocês, meus amigos e minhas amigas, advogados e advogadas. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!